Bem, amigos, aqui nós vamos para mais um Papo Sem Rodeio. Eu sou o professor Acioli, estou aqui na região metropolitana do entorno do Distrito Federal e hoje eu estarei falando sobre a grande farsa da política de assistência e justiça social. O meu assunto hoje está sendo dirigido porque muitas pessoas têm entrado, têm indagado e as subjetividades das opiniões pessoais aqui emitidas não quer dizer que eu seria o paladino da verdade, ou seja, as minhas verdades não são as suas verdades. Eu quero que você passe aqui embaixo aqui, ó, e dá uma olhadinha aí, Acioli Entorno Sul, blogspot.com, os principais fatos e notícias da região metropolitana do entorno do Distrito Federal. Estaremos indo direto ao papo. E outra coisa, o nosso programa não tem patrocínio. Você entra aqui no nosso site aqui, ó, nessa faixa aqui, clica no sininho, seja seguidor, para que possamos estar dando continuidade. Eu vou deixar também o nosso Pix aqui. Você contribuindo com qualquer quantia, você estará dando suporte para que possamos estar implementando, colocando mais equipamentos, investindo naquilo que é de proveitoso. E você também, você investidor aqui na nossa região metropolitana, do entorno do Distrito Federal, inclusive empresário do estado de Goiás, vamos fazer uma parceria, vem com a gente aqui, eu divulgo a sua empresa e você colabora com o nosso meio de informação. Vamos falar sobre geopolítica, vamos falar sobre política regional, vamos falar sobre notícias, proatividades e fatos da região metropolitana do entorno do Distrito Federal. Por se falar em proatividade, eu quero mandar aquele abraço especial ao meu amigo Coronel Giovanni, comandante do 5º CRPM, hashtag Paz no Planalto. A sociedade tem notado que muitas coisas têm mudado, melhorado, aquele abraço especial e as minhas continências. A população brasileira chegou a mais de 213 milhões de habitantes em 2021. De acordo com a última estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o crescimento foi de mais de 7% na comparação com a população de 2020, que estava estimada em 211 milhões e 800 mil habitantes. São 166 milhões de brasileiros que dividem entre católicos e cristãos, sendo que esses números traçam o perfil da grande parcela da população brasileira. São Paulo tem pouco mais de 85% da população brasileira que se declara cristã. São 166 milhões também de pessoas que se declaram católicas ou evangélicas, ou seja, cristãos, católicos e evangélicos. O número de cristãos da República Federativa do Brasil está em 90% da população, atualizando num total de 180,700 milhões de fiéis. O catolicismo romano é a forma predominante do cristianismo no nosso país, sendo que a principal denominação protestante, a principal é a Igreja Católica, como eu disse, e a principal religião protestante do Brasil, a maior é a Igreja Assembleia de Deus, que denomina a religião pentecostal brasileira, fundado em 1910 por Gunnar Vingre, Belém do Pará. É constituído por vários ministérios independentes. Dentre os ministérios, a maior convenção geral das Assembleias de Deus é a CGADB. É a única que mantém a fidelidade às Assembleias de Deus dos Estados Unidos. As demais são convenções nacionais, a Assembleia de Deus, e temos também a Assembleia de Deus Bethesda, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo e também a Igreja Assembleia de Deus do Madureira, que não podemos deixar de enfatizar que no total de membros desse processo chegam a mais de 22 milhões, a quase 23 milhões de fiéis. Então, numa breve reflexão sobre assistência social e caridade feita pelos cristãos diversos, eu quero parabenizar os nossos irmãos da Igreja Universal do Reino de Deus, que fazem um trabalho muito bonito. Eu fui diretor numa casa de custódia e também num centro de internação e inserção de menores, e eu percebi que a presença constante deles e também dos irmãos espíritas que fazem um ato de filantropia, visitando as pessoas que estão precisando. Não que os outros não façam, eu estou falando dos principais que estão fazendo, que estão presentes. É um despertar de fé para que as pessoas possam fazer algo para Cristo, que é o levar a palavra e também levar o conforto e alento para a alma das pessoas que estão carentes, precisando de um pouquinho, entendeu, de calor humano e também de ação social. Porém, a questão da vulnerabilidade de pessoas, mendigos, pessoas em situação de vulnerabilidade também nas ruas, ela na questão da escrita, ou seja, no papel é muito bonito, mas na prática isso aí, ela fica muito em falha.
porque os conflitos de interesses estão muito acima da missão do sacerdócio que aquele um dia Jesus deixou para nós. Muitos líderes eclesiásticos estão fazendo sua parte, porém não é só o líder, é cada um, aquela questão do ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazendo discípulo, porém não esquecer também de Atos, onde fala que na comunhão, no partido, nas orações, na comunhão e também no partir do pão. Isso aí faz parte da convicção daqueles que professam a fé em Cristo Jesus, o qual pode redimir, trazer as pessoas também, tirar daquele estado de vulnerabilidade. Se cada um fizer a sua parte, estará fazendo o melhor para o seu próximo, que diz também sobre o amor ao próximo. Mas fique tranquilo, na época de Jesus também existiam mendigos, pessoas vulneráveis, pobres, muitos que pediam esmola à beira da estrada. Prova disso é que Bartimeu fez a diferença, era um dos variados cegos que existiam na época e mendigava à beira do caminho. Mas certa vez ele ouviu falar de um homem chamado Jesus, apesar da sua deficiência, que carregava sobre si uma capa, suas limitações. Bartimeu tinha afinidade com os demais da época, porém foi muito mais à frente e ele se tornou biblicamente conhecido. Isto porque diante dele teve um encontro especial com Jesus que trouxe para ele o alento para a sua alma, deixando ele de ser cego, porém também recebendo aquela mensagem que veio não só da questão da cura, mas porém tirando ele daquela vulnerabilidade social. Após a ressurreição de Lázaro, estando Jesus no meio da multidão, Maria Madalena tomou para si um vaso de unguento de nardo puro, de um preço muito alto, e ungiu os pés de Jesus. Aí então, dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse: por que não vendeu esse unguento por 300 dinheiro e não deu aos pobres? Ora, ele disse isso porque no seu coração estava cheio de ganância, de usura, e ele é o cara que era o detentor da tesouraria. Ele mantinha a bolsa e tirava. Quando se lançava o dinheiro ali na tesouraria da igreja, Judas Iscariote ia lá e tirava para suas benécias pessoal. Porque Jesus ainda disse: ó, você tem muitos pobres contigo, mas eu, mestre, talvez você não terá por muito tempo. Está em João, capítulo 12, versículo 3, de 3 a 8. Mesmo assim, continuou tendo muitos pobres em Israel, no mundo, e até hoje. A Igreja Católica, na época da Igreja-Estado, ela fazia detentora de muitos ouros, joias. As grandes igrejas traziam para si riquezas e riquezas, porém, aquela questão da filantropia, muitas das vezes ficava por desejar. Hoje em dia, na política, muitas pessoas que falam em assistência social, o bem de todos, seres humanos, quando tem uma oportunidade, aí ele vem com aquelas promessas todas, mas a primeira oportunidade rouba a esperança dos pobres, os sonhos, inclusive a dignidade. Aí você vem com aquela crítica: lá vem ele falar de religião e política. Isso está entranhado no meio do povo, e você que se diz cristão, você é um grande partícipe, porque a omissão também é um grande pecado. Não seja omisso, faça a sua parte. Nós temos um bem maior e melhor, maior que a própria vida, que é a nossa liberdade. Hoje os políticos fomentam os púlpitos das igrejas, eles fazem acordos e negociações escuras com suas lideranças. Isso faz parte do processo midiático. No final dos tempos surgirão muitos falsos líderes. Tomem cuidado, porque a verdade verdadeira das palavras rústicas dói muito. E os malignos planos estão aí contra o povo de Deus nas igrejas, ecoando com suaves e encantadoras homilias e canções. Então você não se deixe enganar. Muitos vão usar a política milenar usado quando Cristo foi levado pelo Espírito ao deserto, e depois ele foi levado ao pináculo do templo, onde foi tentado, onde disseram: ó, se tu me adorares prostrado, lhe darei tudo, toda a riqueza do mundo. Isso aí faz parte da ganância, da usura humana. O processo midiático foi aumentado por verbas milionárias a serviço da desinformação, e de seres imediatistas estarão a todo vapor, derramando inclusive contra grandes lideranças que dependem, os grandes detentores do monopólio, da manipulação da fé. Observe que a vida de cada um desses líderes, antes que você seja enganado e seja tarde demais, porque muitos vão vir em nome dos cristãos. Tem um pastor aí por aí que está se intitulando o representante do povo cristão, inclusive se associando a aquele cidadão. Não se deixe enganar, porque ele é um falso representante, ele não representa os cristãos, nem os católicos, nem os protestantes. Ele é um falso, entendeu? Está lá a serviço de tudo que é menos da fé, das questões pessoais. Então vamos usar as ganâncias, as falácias, para que possa deturpar a verdade para o povo de Deus. Erradicar a pobreza, a falta de moradia, bem das escolas, bem das pessoas. Muitas pessoas desses não fizeram o seu dever de casa.
Agora eles vêm com os seus hipnólogos, com mensagens subliminares, através dos loops cantados pelas ruas da cidade, naquele jingo que diz sobre educação, segurança, vou fazer o melhor pelos pobres. Não se deixe enganar que no dia deles vão levar as pessoas às urnas, suas futuras vítimas, que serão enganados, porque promessas são muito diferentes do que ações. E vejo a atitude deles num tempo recente. Eu fico aqui pensando como seria a homilia de um certo sacerdote esquerdista cujas ideias e convicção cristãs são esplanadas pelas utopias de Karl Marx. Não se mistura cristianismo com socialismo. Infelizmente, por outro lado, embasado em filósofos que alguns partidos pró-aborto, ideologia de gênero, a apropriação do matrimônio, a liberação da legalização das drogas, que aceitam foragidos terroristas como Cesare Batista e outros mais que estão à mercê das leis, inclusive favorecido por medidas parciais, inclusive medidas de alguns ministros. Essas parcerias amistosas com ditadores, aproximado com facções, que dominam comunidades inteiras no estado paralelo, julgam e condenam cidadãos de bem no tribunal de crime. Eu fico aqui pensando naquela premissa da verdade bíblica, onde se destaca ao julgo desigual, e que os fins não justificam os meios. E que a Bíblia quer dizer, o que a Bíblia quer dizer com julgo desigual? Em 2 Coríntios 6,14. Não vos ponhais julgo desiguais com os infiéis, porque a sociedade pode haver, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Desta forma, quando o julgo desigual entre os bois e a produtividade de ambos cai, o trabalhador acaba ficando difícil, ou seja, se colocar um puxando para um lado, vai ficar penso e a carga vai cair. Convenhamos, senhores, os maiores tiranos que passaram por essa terra foram precursores, protagonistas de genocídios, muita perseguição aos judeus, aos cristãos, camponeses, cientistas, filósofos, missionários, que pregavam a verdade que liberta. Não tiveram liberdade de expressão. Pol Pot dizimou 3 milhões, tentou impor em Camboja a sua visão particular do maoísmo, o marxismo rural, tirando todas as pessoas que estavam nas cidades, forçando a trabalhar 18 horas por dia nas fazendas, com sepulturas coletivas para quem não aguentasse a jornada de morte. Quase 1/3 dos cambojanos pereceram, até que os soldados do Vietnã invadiram aquele país e acabaram com essa loucura insana de apenas um líder que queria dominar as pessoas através da utopia marxista, utopia que trazia a libertação do proletariado, ou seja, a revolta do povo. Joseph Stalin, com 20 milhões, a cerca de 1 milhão de soviéticos, muitos padeceram com grande expurgo entre 1936 e 1939, mais de 1,5 milhão de gulags aos campos de trabalhadores forçados, mas a maioria das vítimas foram resultado das políticas radicais. A coletivização agrícola da Ucrânia, por exemplo, matou 4 milhões de pessoas de fome. Agora vamos ao maior dos precursores dos genocídios, que foi um grande perseguidor implacável contra os judeus. Dizem que estão sob seus lombos 20 milhões de civis que foram vítimas diretas das atrocidades nazistas, 5 milhões de judeus, dentre os mais ciganos, homossexuais e a maioria civis dos países conquistados. Eles também, por ser campeão em ódio, mas só venceriam em morte se fosse computado todos a morte da Segunda Guerra Mundial. Mesmo assim eles perderiam. Que é plausível? O que é essa causa? Aliás, 62 milhões de pessoas? Há cerca de 1 milhão de soviéticos padeceram sobre o grande expurgo em 1936, 1939, em que 1,5 milhão de pessoas estavam nas mãos desses grandes genocidas. 4 milhões de pessoas na Ucrânia morreram de fome por esses tiranos. O número absurdo que ninguém não supera de Mao Tse-tung, 30 milhões morreram de fome apenas no grande salto para frente. Um esforço da industrialização catastrófica, onde a mão de obra das fazendas foi desviada pela produção de ferro. E no mínimo outro 1 milhão da Revolução Cultural que atiçou os jovens a atacar tudo que se achasse velho ou ocidental. Isso incluía professores e membros do Partido Comunista, ou seja, matava os seus próprios membros. A China lança as leis para a repressão dos cristãos. Aí você vem me dizer que o cristão tem que ter a liberdade, o cristão tem que fazer isso, aquilo, outro. Não se leve por falácias. Pois os países que controlam as religiões entre a população, que vai endurecer as medidas que garantem a liberdade religiosa entre visitantes e moradores estrangeiros. Isso aí são as leis da China. As autoridades chinesas justificam que a necessidade de novas regras
a regulamentação da mídia, a proibir o cidadão de ter a liberdade da expressão, criminalizar a opinião. É isso que vocês querem para vocês? Muitas autoridades justificam que a necessidade de evitar práticas de religiões estrangeiras, minar as questões éticas da China, mas na verdade exerce um controle sobre a liberdade do estrangeiro de praticar a sua fé. Cristão, vamos falar de política hoje para não nos ser proibido de falar de Jesus amanhã. É muito importante que você tenha o momento oportuno para que você possa fazer as suas escolhas. De Deus não se zomba, de Deus não se deixa escarnecer. Tome cuidado que esse ano é o ano do processo midiático, esse é o ano do processo da manipulação da mídia. Daqui a pouquinho estaremos tendo alguma censura com relação a alguns meios de comunicação. Entra aí, digita aí, ó, um like, gostei, seja seguidor, porque em breve você não terá a oportunidade de estar ouvindo pessoas falarem a respeito da liberdade, que é um bem que pode ser até muito maior do que a vida. Porque os que desejam segurança, os que buscam a segurança sem a liberdade, estão enfadados a perder a sua liberdade juntamente com a sua segurança. Que Deus proteja de mim, da maldade de pessoas boas, da bondade de pessoas ruins. Deus me governe, me guarde, me ilumine e me zele assim. Professor Acioli, um amigo ao seu dispor. Diretamente do Papo Sem Rodeio, com a liberdade de expressão. Cristão, aprenda a falar de política hoje, para que você não seja impedido de falar de Cristo amanhã. Sejam todos felizes.